Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num dos livros talvez mais cruciais do Antigo Testamento, Deuteronômio. E já começa com um nome curioso, né? Exato. O nome vem do grego e quer dizer segunda lei. E isso já levanta a pergunta: por quê? Para que repetir a lei? Parece redundante. Uhum. O cenário que as nossas fontes descrevem é de uma tensão que dá para sentir. Moisés, já com seus 120 anos, está ali nas planícies de Moabe. Olhando a Terra Prometida. Isso. Ele pode ver o objetivo de uma vida inteira logo ali, do outro lado do rio. Mas ele sabe que não vai entrar. Que momento. E é nesse instante, sabe, na fronteira entre o passado e o futuro, que ele se vira para o povo e começa a falar. A nossa missão aqui hoje é desvendar isso. Por que este livro não é só uma cópia? E como a forma e a mensagem dele se tornaram, tipo, a espinha dorsal de tudo que veio depois na história de Israel. E essa imagem do Moisés na fronteira, para mim, é a chave de tudo. Isso não é só um discurso. É o testamento de um líder, sabe? A passagem do bastão. Sim. Ele está falando para uma geração que não viveu a escravidão no Egito. Eles não ouviram a voz de Deus no Sinai. A maioria nasceu no deserto. Exato, nasceram e cresceram no deserto, numa vida nômade, precária. Então a questão para Moisés era: como que eu preparo esse povo, que só conheceu o deserto, para virar uma nação? Para construir uma sociedade numa terra nova, cheia de desafios. E de tentações, imagino. Muitas. O livro é a resposta dele. É quase um curso intensivo de identidade nacional, de identidade espiritual, antes da prova final. Ok, então o ponto de partida é o público. Não é uma repetição, é uma reapresentação para uma nova plateia. Mas qual a diferença que isso realmente faz? A lei não deveria ser a mesma para todo mundo? Dela muda drasticamente. Como assim? Pensa na diferença de vida. No deserto, eles eram uma comunidade em movimento, né? Totalmente dependentes do maná que caía do céu. Certo. A justiça era mais direta. Agora eles estavam prestes a virar uma sociedade agrária, sedentária. Com propriedade de terra, comércio. Isso. E um sistema judicial muito mais complexo. E o mais perigoso, a influência das religiões de Canaã, Claro. que eram muito sedutoras, com seus rituais de fertilidade e tudo mais. As leis precisavam ser contextualizadas para essa nova realidade. Não era só sobre o que fazer, mas como viver como povo de Deus naquela terra específica. Faz todo sentido. É como pegar a Constituição e escrever os códigos de aplicação para a vida civil. E o local, né? Moabe em frente a Jericó. Isso é muito simbólico, é o último acampamento. O ponto de não retorno. E sobre a autoria, a tradição é bem clara em atribuir a Moisés, né? O material que a gente analisou reforça isso. Sim, a voz que a gente ouve no livro todo é a do Moisés. O texto se apresenta como: estas são as palavras que Moisés falou. Isso é consistente na Bíblia toda. É consistente. Tanto os profetas quanto, depois, os escritores do Novo Testamento, incluindo o próprio Jesus, se referem às leis em Deuteronômio como as leis de Moisés. Entendi. Existem debates acadêmicos sobre a edição final, claro, mas as fontes que a gente tem aqui focam na essência do livro como o registro fiel desses discursos de despedida do Moisés. Certo. E eu preciso confessar que sempre imaginei Deuteronômio como uma série de sermões, sabe? Talvez meio longos, um pouco, desorganizados. Muita gente pensa assim. Mas lendo o material que a gente recebeu, uma coisa me saltou aos olhos. A revelação de que existe uma estrutura ali, quase um código, que muda completamente o jeito que a gente lê o livro. Não é nada aleatório. É aqui que a coisa fica fascinante. A estrutura de Deuteronômio imita de forma muito precisa um tipo de documento político que era super comum na época. Ah, é? Qual? Os tratados de suzerania, especialmente os dos hititas, que era uma potência na região, um pouco antes, no 2º milênio antes de Cristo. Tratado de suzerania. O que é isso exatamente? Pensa assim, um suzerano era um grande imperador. E ele fazia esses tratados com reis vassalos, que governavam territórios menores sob a proteção dele. Ok. E para o povo de Israel, ouvir um discurso nesse formato seria como
Como pra gente hoje ouvir um documento sendo lido com a estrutura de uma Constituição. Nossa, Eles reconheceriam a formalidade e a seriedade daquilo na hora. espera um pouco. Então, quando o público original ouviu isso, eles não estavam ouvindo um sermão como a gente imagina. Não mesmo. Eles estavam ouvindo algo que soava como um tratado legal com o rei do universo. Exatamente. O peso disso deve ter sido incrível. É como assinar uma declaração de independência, não só ouvir um conselho. Perfeito. Pensa na diferença entre ler o manual de um aparelho e ler os votos de um casamento. Total. Os dois têm regras, expectativas, mas um é um documento técnico frio. O outro é a base de uma relação de aliança, de lealdade. Deuteronômio se apresenta como votos de casamento, não como um manual. E as partes desse tratado são super claras no livro. Sim, as introduções que a gente analisou detalham isso de forma impressionante. Começa com um preâmbulo, que é basicamente "Eu sou o Senhor teu Deus". Identifica o suzerano, o grande rei. Isso. Depois um prólogo histórico. E Moisés passa capítulos recapitulando a jornada desde o Egito. Por que essa parte era tão importante? Porque ela estabelece a base da relação. O suzerano não diz, obedeça porque eu sou mais forte. Ele diz, lembre-se de tudo que eu já fiz por você. Ah, entendi. Eu te libertei da escravidão, te guiei no deserto, te protegi. O prólogo fundamenta a obediência na gratidão, não no medo. É um apelo à memória. Faz sentido. Moisés está dizendo, esse Deus já provou que é fiel, ele é digno da sua lealdade. Ele relembra vitórias específicas para dizer, vejam, Deus já começou a dar a terra para vocês, ele cumpre o que promete. Entendi. A obediência não é o objetivo, é a consequência. Depois disso, vêm as estipulações, que é o miolo do livro, né? A coleção de leis sobre como a vida deveria funcionar. Exato. E aí, a gente chega numa parte que pode soar meio estranha para nós. O capítulo das bênçãos e maldições. Sim. Que nada mais é do que a cláusula de consequências do tratado. Se você for leal, a nação vai prosperar. Chuva na hora certa, colheita farta, segurança. E se não for? Se você quebrar a aliança, se voltar para outros deuses, as consequências serão terríveis. Mas não é uma ameaça arbitrária, sabe? É a consequência natural de se afastar da fonte da vida. E por fim, as fontes mencionam as cláusulas do documento e as testemunhas. Isso parece bem formal mesmo. E era. O tratado tinha que ser guardado num lugar sagrado, no caso de Israel, junto à Arca da Aliança e lido publicamente de tempos em tempos. Para ninguém esquecer. Para ninguém esquecer. E as testemunhas convocadas não eram outras nações, mas os céus e a terra. Moisés está dizendo que a própria criação vai testemunhar a fidelidade ou a infidelidade de Israel. Isso eleva o pacto ao nível cósmico. Nossa, isso muda completamente a minha percepção do livro. Não é uma vista de regras. É um documento de relacionamento. Uma aliança. Mas se a estrutura de um tratado, qual é o sentimento, a emoção que pulsa por baixo de tudo isso? E essa, para mim, é a parte mais revolucionária de Deuteronômio. O coração do livro é o amor. Amor? Isso é radical. Para as nações vizinhas, os deuses eram seres caprichosos, distantes, que precisavam ser apaziguados com rituais, por medo. A ideia de uma relação com o divino baseada em amor e lealdade era inédita. E o mandamento central é o Shema, né? Exatamente. O Shema de Deuteronômio 6. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Essa é a confissão de fé fundamental do judaísmo. E essa ordem de amar a Deus não surge do nada, né? O livro repete várias vezes que a escolha de Israel por Deus não foi por mérito deles. De jeito nenhum. Não porque eram um grande povo, mas por causa do amor de Deus e da fidelidade à promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó. A lógica é, Deus te amou primeiro, então a sua resposta deve ser amá-lo de volta. Exatamente. A obediência nesse contexto vira a linguagem do amor.
Não é um fardo legalista, mas a forma natural de demonstrar lealdade e gratidão a quem te libertou. E te deu uma identidade. E esse amor a Deus não é um sentimento abstrato. Deuteronômio exige o que uma das fontes chama de resposta de fé total. A fé não é algo para praticar só no templo. Certo. Ela tem que governar os negócios, a justiça nos tribunais, o jeito de tratar o estrangeiro, o órfão, a viúva. O amor a Deus se manifesta concretamente no amor e na justiça para com o próximo. Ok. Então, o livro estabelece as bases. Mas qual é o legado real dele? Como essa mensagem, dita num acampamento empoeirado há mais de 3.000 anos, continuou a ecoar? O legado é gigantesco. Primeiro, Deuteronômio vira a lente teológica através da qual toda a história seguinte de Israel é contada e julgada. Como assim? Os livros que vêm depois, de Josué a 2 Reis, usam Deuteronômio como um gabarito. Quando o povo e os reis são fiéis à aliança, a nação prospera. São as bênçãos. Quando eles se voltam para a idolatria e para a injustiça social, vem o colapso. A nação entra em colapso e acaba no exílio. As maldições do pacto se cumprindo. É a chave de leitura para entender o sucesso e o fracasso de Israel. E a influência não para aí. Um detalhe que a gente achou na pesquisa, que eu achei fascinante, foi a importância dele no Novo Testamento. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas o fato de Jesus... Na tentação no deserto. Exato. Ao ser tentado, ele respondeu 3 vezes com citações diretas de Deuteronômio. Isso eleva o livro a um outro patamar de importância, né? Sem dúvida. E não foram citações aleatórias. Cada resposta foi uma aplicação precisa de um princípio do livro. Certo. A tentação de transformar pedra em pão é confiar na provisão material em vez de Deus. Jesus responde com Deuteronômio 8. Nem só de pão viverá o homem. A tentação de se jogar do templo para ser salvo é a tentação de testar a Deus, de forçá-lo a agir. Jesus responde com Deuteronômio 6, não tentarás o Senhor teu Deus. E a última? E a tentação de adorar Satanás em troca dos reinos do mundo é a tentação da idolatria. E Jesus responde com o coração do livro, Deuteronômio 6, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Impressionante. Jesus está se posicionando como o verdadeiro Israel, aquele que é fiel no deserto, onde a primeira geração falhou. Isso é muito poderoso. Mostra que os princípios do livro não eram só para aquela geração, mas são vistos como verdades atemporais. E hoje, como a gente olha para as leis específicas do livro? O sistema de sacrifícios, por exemplo, não é mais praticado da mesma forma. Se a gente conectar isso ao quadro geral, vemos que a influência que dura é a ética e a moral. Certo. As leis civis e cerimoniais eram para a teocracia de Israel num tempo e lugar específico. O Novo Testamento as relê à luz de Cristo. Mas os princípios por trás dessas leis, esses são perenes. Como a busca por justiça social. Sim. O cuidado com os mais vulneráveis, a integridade nos negócios, a importância da verdade e, acima de tudo, o grande mandamento de amar a Deus de todo o coração e ao próximo como a si mesmo. Esses são os pilares que Deuteronômio estabeleceu e que continuam sendo a base da ética judaico-cristã até hoje. Então, para a gente resumir, o quebra-cabeça de Deuteronômio se resolve. Não é uma segunda lei redundante? De jeito nenhum. É a renovação vibrante de uma aliança, feita sob medida para uma nova geração, à beira de um novo mundo. É um livro com a estrutura formal de um tratado antigo, mas cujo coração bate com a ideia radical de que a lei é, na verdade, uma resposta de amor a um Deus que amou primeiro. Perfeitamente resumido. É um livro ponte que conecta a libertação do Egito com a vida na Terra Prometida. Ele moldou a teologia, a identidade e a história de Israel de uma forma que poucos outros livros fizeram. Entender Deuteronômio é entender a gramática da relação de aliança entre Deus e seu povo. É a constituição da nação. E essa análise toda nos deixa com uma ideia provocativa para refletir. O livro inteiro se baseia em apresentar a obediência e as responsabilidades não como uma imposição fria, mas como uma resposta natural dentro de um relacionamento baseado em amor
e libertação. Uhum. Isso nos leva a uma questão que transcende o texto. De que forma, nas nossas próprias vidas, enquadrar regras e deveres dentro de um contexto de relacionamento, seja profissional, familiar, social, pode transformar completamente nossa motivação e nossa percepção sobre eles, tirando talvez o peso da obrigação e substituindo pelo ímpeto da lealdade e do afeto.